Você já se sentiu preso em um ciclo, onde, por mais que tente, não consegue manifestar aquilo que tanto deseja, como se algo dentro de você estivesse apagado, esperando um sinal para se acender, mas sem saber exatamente como? Talvez você tenha se perguntado: por que, apesar de tanto esforço, a minha realidade não muda? E se eu te dissesse que a resposta não está no controle do mundo ao seu redor, mas na energia que você emite? Imagine por um momento que você pudesse acessar um poder tão profundo dentro de si mesmo, que o mundo ao seu redor começaria a responder com precisão. Não estou falando de um poder que você precisa lutar para conquistar, mas de algo que já está em você, esperando para ser despertado. Um poder que não exige fórmulas, apenas a compreensão de que você é energia viva. Hoje, vou te contar a história de Kael, o último bruxo. Kael não usava feitiços ou rituais. Ele não dependia de palavras mágicas ou objetos. Ele dialogava com a energia, como se fosse um ser vivo, com uma compreensão profunda do que muitos de nós esquecemos. Tudo ao nosso redor é energia. Ele não controlava o mundo. Ele sintonizava sua vibração. E quando fez isso, o mundo começou a responder de forma quântica. Kael não foi o último bruxo porque era o único. Ele foi o último porque ousou lembrar o que todos nós esquecemos: que quem compreende a energia não precisa controlar nada, apenas sintonizar-se com sua própria frequência. E hoje, esse conhecimento esquecido será seu. Você está prestes a descobrir como manipular a energia com a sua mente e assim mudar a sua realidade. Mas antes de começarmos, quero que você se pergunte: estou pronto para despertar o meu fogo interior? Porque a verdadeira transformação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Este é apenas o começo da jornada de voltar ao seu verdadeiro eu, ao seu poder original. E tudo o que você precisa para manifestar uma nova realidade já está dentro de você. O manuscrito proibido de Kael, o último bruxo. Manipule a energia viva com a sua mente. Tópico 1. O legado de Kael, o último bruxo e sua conexão com a energia viva. Há séculos, Kael foi chamado de o último bruxo. Mas na realidade, ele não era um bruxo comum. Ele não fazia poções mágicas nem lançava feitiços para alterar o destino dos outros. O que ele fazia era muito mais poderoso. Ele dialogava com a energia como se fosse um ser vivo. Kael entendia algo que a maioria de nós ainda não compreendeu totalmente. Tudo ao nosso redor é energia. Ele sabia que ao se sintonizar com essa energia, não precisava controlar o mundo. Ele não tentava manipular o que estava fora dele. Ele apenas manipulava seu próprio campo energético, sua frequência. E ao fazer isso, o mundo ao seu redor respondia com uma precisão quântica. Imagine por um momento a profundidade dessa ideia. Ele não usava palavras ou feitiços, apenas intenção pura. A energia ao redor dele não era algo a ser controlado, mas algo a ser sintonizado. Kael sabia que, ao vibrar de forma diferente, o mundo não tinha escolha senão refletir a vibração que ele emanava. Esse é o segredo. Você não está tentando controlar o mundo. Você está apenas mudando a sua própria vibração. E quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a se ajustar para se alinhar com a sua nova frequência. O legado de Kael não é apenas uma história de magia antiga. Ele nos deixou um mapa de energia viva, um guia para reprogramar o nosso campo vibratório, algo que foi oculto por séculos, mas que nunca morreu. A verdade de Kael permanece viva porque ele entendeu que a realidade não é algo que você controla, mas algo que você cria ao se alinhar com a sua própria energia. Você pode estar pensando: mas como isso funciona na prática? Como posso eu, hoje, aplicar esse conhecimento em minha vida? A resposta é simples, mas poderosa. A chave é a intenção. Não é sobre tentar controlar o que está fora de você, mas sobre alinhar-se com o que você já é. E ao fazer isso, a energia ao seu redor começa a refletir a sua verdadeira vibração. Kael, com toda a sua sabedoria, não era um mestre no sentido tradicional. Ele não era alguém que impusesse sua vontade aos outros. Ele era, de certa forma, um reflexo do que todos nós podemos ser. Seres em harmonia com o fluxo da energia universal, capazes de criar a própria realidade com a frequência que escolhemos emanar. Tópico 2. A energia, como linguagem. Como sentir e manipular o campo vibratório.
Agora que você entende o conceito fundamental de que tudo ao nosso redor é energia, é hora de dar um passo adiante e explorar algo ainda mais profundo. Como a energia se comunica e como podemos manipulá-la conscientemente. A energia é uma linguagem e ela está viva. Não usamos palavras para nos comunicar com ela. Em vez disso, utilizamos nossa frequência vibracional. O que você emite, em termos de emoções, pensamentos e intenções, fala mais alto do que qualquer palavra ou ação. Por muito tempo, fomos ensinados que o que importa são as palavras, os gestos, até as ações. Mas o que Kael descobriu e o que ele deixou para nós como legado é que o que realmente importa é a energia que você emite. Essa energia é a linguagem que o universo entende, e é através dessa linguagem que sua realidade é moldada. Você já sentiu a presença de alguém antes mesmo de ouvir sua voz? Ou, ao entrar em um ambiente, já percebeu uma tensão no ar, como se algo estivesse vibrando fortemente ali? Isso não é coincidência. O que você está experimentando é a comunicação invisível da energia. Essa linguagem energética vai além do que os olhos podem ver. Ela é sentida, percebida nas entrelinhas, nos espaços vazios, no que não é dito, mas emitido o campo vibracional de cada ser. Se você está sintonizado, consegue ler a energia das pessoas, dos ambientes, das situações. Agora, vamos falar sobre como sentir essa energia e, mais importante, manipulá-la. A primeira chave para isso é a consciência. A maioria das pessoas vive sem perceber a energia ao seu redor, como se fosse uma parte invisível da realidade. Elas não sabem que estão sendo influenciadas constantemente por ela e nem percebem o quanto elas próprias influenciam a energia ao seu redor. Mas, se você aprender a sentir sua própria vibração, tudo muda. E isso começa com uma simples prática. Respire profundamente e observe como você se sente. Tente identificar as emoções que estão em seu corpo. Onde você sente tensão, onde você sente leveza. Isso é o seu campo vibratório reagindo às suas emoções e intenções. Exercício prático. Sente-se por um momento, respire fundo e feche os olhos. Observe sua energia interna. Você está vibrando com medo, com ansiedade, com raiva, ou está alinhado com amor e gratidão? Apenas sinta. Não tente mudar nada ainda. Simplesmente reconheça o que você está emitindo. Essa prática de observação consciente é o primeiro passo para manipular o campo energético. Quando você começa a se tornar consciente da energia que emite, pode escolher alinhá-la com a frequência que deseja ver refletida no mundo. A boa notícia é que, assim como Kael fez, você pode treinar essa habilidade. Ao se alinhar com uma frequência mais alta, como gratidão, alegria, confiança, você começa a ver sua realidade se transformar. Não é mais sobre controlar, é sobre vibrar de forma coerente com o que você deseja criar. Agora, a pergunta que fica é: o que você está emitindo? Sua frequência está alinhada com os seus desejos ou com os seus medos? Quando você começar a perceber isso, perceberá que a energia fala antes de você. E ao aprender a manipular a sua própria energia, você começará a transformar tudo ao seu redor. Tópico 3. A conexão entre a mente, corpo e emoções. Como despertar o fogo interior. Agora que começamos a entender como a energia se comunica e como podemos sintonizar nossa própria vibração, é hora de aprofundar em uma das chaves mais poderosas da transformação: a conexão entre a mente, o corpo e as emoções. Quando você observa seu corpo, o que vê? Talvez você o veja apenas como uma casca física, algo que serve para carregar sua consciência ao longo do dia. Mas seu corpo não é apenas um recipiente, ele é um canal vibracional. Ele não apenas reage ao mundo externo, mas responde diretamente à sua energia interna. O que você pensa, o que sente e o que faz com seu corpo, tudo isso interage em um fluxo contínuo de informações energéticas. O segredo que Kael descobriu, e que muitos de nós esquecemos, é que o corpo não é apenas um reflexo de sua mente, mas também um reflexo da sua energia. A forma como você se sente, em seus pensamentos e emoções, tem um impacto direto em como seu corpo reage. Por exemplo, já reparou como seu corpo reage fisicamente ao estresse? Seus ombros ficam tensos,
Sua respiração se torna mais curta, seu estômago se encolhe. Esse é o seu campo energético reagindo à emoção do medo ou da ansiedade. Quando você está em um estado de gratidão ou amor, a energia é completamente diferente. Você sente o calor se expandindo no peito, a sensação de leveza, a mente clara. A chave aqui é entender que sua energia não está confinada apenas a um lugar ou parte de seu ser. Ela está em todo o seu corpo. Sua mente, corpo e emoções estão todos interconectados e juntos formam o campo vibracional que você emite no mundo. Quando esses três aspectos estão em harmonia, você está em um estado de coerência energética e a realidade começa a se alinhar com isso. Então, o que fazer para despertar o fogo interior? A primeira coisa a fazer é reconhecer que você não é refém das emoções que surgem em você. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, você pode sempre escolher como reagir. E isso começa com a consciência de seu corpo. Exercício prático. Pare por um momento e observe o seu corpo. Onde você sente tensão? Onde há resistência? Respire profundamente e lentamente enquanto expira. Imagine que essa tensão se dissolve, como se estivesse sendo liberada para o universo. Agora pense em algo pelo qual você seja grato. Permita que a sensação de gratidão preencha seu corpo. Como seu corpo responde a isso? Você sente uma expansão? Uma leveza? Este simples exercício ajuda a liberar bloqueios emocionais e a alavancar sua energia. Cada emoção que você sente é um sinal de sua vibração. Se você está vibrando com medo, o corpo ficará tenso e restrito. Mas quando você se alinha com emoções mais elevadas, como gratidão, alegria e amor, o corpo responde com liberdade e fluidez. Quando seu corpo está em coerência energética, ele se torna um canal puro para sua energia criativa. Essa energia, ao ser liberada de forma plena e integrada, é o que Kael chamava de fogo interior, a força vital que todos nós possuímos, mas que muitas vezes fica abafada pelas emoções não processadas, pelo medo ou pela ansiedade. A verdadeira transformação acontece quando você começa a usar seu corpo não como um obstáculo, mas como uma ferramenta poderosa para manifestar sua realidade. É aqui que a verdadeira magia acontece. Quando a mente, o corpo e as emoções se tornam aliados e criam uma força unificada para mover o universo ao seu favor. Agora pergunte-se, você está pronto para usar seu corpo como um canal de transformação? Ao fazer isso, você não só começa a criar uma nova realidade, mas também desperta sua verdadeira força, o fogo interior que Kael soubera dominar. E quando você aprende a fazer isso, tudo muda. Tópico 4. Transformação quântica. Como mudar sua frequência e alinhar-se com seu verdadeiro eu. Agora que entendemos como a energia vibra dentro de nós, como nossas emoções afetam nosso corpo e como podemos alterar nossa frequência para criar uma realidade mais harmônica, vamos dar um passo além e falar sobre algo profundamente poderoso: transformação quântica. Você já parou para pensar no que significa realmente mudar sua frequência? Não estamos falando de um simples ajuste mental ou de uma mudança momentânea. Estamos falando de uma transformação profunda, onde não apenas a sua mentalidade muda, mas todo o seu campo vibratório, suas crenças, seus sentimentos e até a sua percepção do mundo ao seu redor. O que Kael entendeu e o que ele nos deixou como legado é que não basta apenas desejar algo ou pensar positivo. A verdadeira transformação acontece quando você se alinha totalmente com a frequência do que deseja ser. O que você quer manifestar, criar ou viver, já está disponível no campo quântico. Mas para trazê-lo para a sua realidade, você precisa alavancar sua vibração para esse nível. Você não manifesta aquilo que deseja, você manifesta quem você é. A realidade ao seu redor reflete a sua identidade vibracional. A ideia de que você atrai o que deseja não é completamente precisa. A verdadeira lei da atração é: você atrai o que você é. O que você emite é o que o universo responde. Aqui está o grande segredo. Não é sobre se tornar alguém novo. É sobre se desfazer de tudo o que não é você. O processo de transformação quântica não é um evento único. Não acontece de repente. Ele é um despertar gradual, onde você começa a se desconectar de velhas crenças, hábitos e padrões que não mais servem à sua verdadeira essência. A verdadeira mudança acontece quando você se alinha com seu verdadeiro eu.
aquele ser autêntico, livre de condicionamentos, medos e limitações impostas pelo mundo. Quando você começa a viver a partir desse espaço, seu campo vibratório muda instantaneamente. E com essa mudança, a sua realidade externa também muda, porque o campo quântico está em constante resposta à sua frequência. Exercício prático. Feche os olhos e imagine quem você seria se não tivesse medo. Se você fosse totalmente livre para ser você mesmo, sem restrições ou inseguranças, como você se sentiria? Como sua energia se expandiria? Deixe essa imagem se formar dentro de você, sentindo profundamente a emoção associada. Esse é o primeiro passo para a transformação quântica. É importante entender que você não está tentando mudar a sua realidade fisicamente. Você está mudando a sua vibração internamente. E quando você faz isso, o universo não tem escolha senão alinhar sua realidade externa com sua nova frequência. A mudança não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. O verdadeiro poder está em vibrar de forma diferente, em se alinhar com quem você realmente é, e não com quem você foi condicionado a ser. Agora pergunte-se: o que eu preciso liberar para realmente alinhar-me com o meu verdadeiro eu? O que precisa ser transformado dentro de mim para que a minha realidade externa comece a refletir quem eu sou de verdade? Quando você responde a essas perguntas e começa a se alinhar com seu eu autêntico, você passa a criar uma realidade sem esforço, onde suas intenções se manifestam de maneira natural e fluida. A mudança quântica não acontece quando você luta para forçar algo. Ela acontece quando você se permite ser quem realmente é. Tópico 5, último tópico. O retorno do último bruxo em você. Agora que exploramos o legado de Kael, entendemos o poder da energia e como alinhá-la com o nosso verdadeiro eu, chegou o momento de entender algo fundamental. O retorno do último bruxo não é apenas uma história de passado. Ele é o retorno de algo que já vive em você. Kael não era o último bruxo porque era o único. Ele foi o último porque ousou lembrar o que todos nós esquecemos, que somos seres de pura energia. E assim como ele, você também carrega dentro de si o poder de manipular sua própria energia, de se alinhar com sua verdadeira frequência e de criar a realidade que deseja viver. O último bruxo não era alguém que controlava o mundo. Kael sabia que o mundo não precisa ser controlado. O verdadeiro poder é o domínio do próprio campo vibratório. E ao dominar isso, o mundo ao seu redor começa a se alinhar sem esforço. Este é o legado que Kael nos deixou. A chave para acessar sua verdadeira essência está dentro de você. Não se trata de aprender novas habilidades ou de buscar algo fora de si, mas sim de lembrar-se de quem você realmente é. O caminho não é de conquista, mas de despertar. Esse despertar já está acontecendo dentro de você. Toda a sua jornada até aqui foi uma preparação para reconhecer o fogo interior que Kael conheceu e dominou. O campo quântico já está em resposta ao que você emite. Agora, a pergunta é: você está pronto para aceitar o poder que já existe dentro de você? O retorno do último bruxo não é uma metáfora distante. Kael representa o despertar da energia quântica, que está adormecida dentro de cada um de nós. Ele nos mostrou que a verdadeira transformação vem de alinharmos nosso ser com a nossa energia autêntica. E quando você faz isso, o mundo começa a se alinhar com você, e não o contrário. Você não precisa mais procurar a mudança. Você é a mudança. O segredo que Kael deixou para nós não foi um livro de feitiços ou uma receita secreta. Foi o entendimento de que você não controla o mundo, mas sim o seu campo vibratório. E quando você faz isso, a realidade ao seu redor começa a se ajustar para refletir o que você é. Neste momento, você está diante de uma escolha poderosa. Você está pronto para se lembrar de quem realmente é, porque ao fazer isso, você estará acendendo o fogo que nunca se apagou, e o seu poder será tão grande quanto o de qualquer bruxo que tenha existido. Agora, lembre-se, não estamos falando de magia antiga. Estamos falando de energia, de frequência, de alinhamento. E esse poder está dentro de você, esperando para ser despertado. Agora que você chegou até aqui, é importante integrar tudo o que aprendeu. A transformação que buscamos não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo contínuo de expansão da consciência.
E a boa notícia é que você não precisa esperar para começar a ver os efeitos dessa mudança. O campo quântico é sensível e responde à nossa vibração. Isso significa que, a cada vez que você ouvir este conteúdo, seja em silêncio ou enquanto realiza outras atividades do dia a dia, estará ancorando essas ideias no seu subconsciente. Não importa se você está assistindo com atenção plena ou apenas deixando o áudio rolar em segundo plano. A repetição ativa o campo de expansão da consciência e começa a gerar mudanças sutis, porém poderosas, na sua frequência. Por isso eu te convido a reassistir a este vídeo. Deixe-o tocar em volume baixo enquanto você faz suas tarefas diárias, porque o simples fato de ouvir repetidamente começará a reforçar essa sintonização com a sua verdadeira vibração. Esse é um dos maiores segredos da transformação quântica. A imersão constante nas ideias que você quer manifestar, até que elas se tornem uma parte natural de quem você é. Você não precisa entender tudo de imediato. O processo é contínuo e cada momento de percepção, cada pequena mudança de frequência é um passo em direção ao seu verdadeiro eu. Então, se você sente que algo está mudando dentro de você, continue. Mantenha-se em sintonia com sua energia e não pare de vibrar com a verdade que está sendo revelada para você. Por fim, deixe um comentário abaixo com uma palavra ou sentimento que simbolize a mudança que você está pronto para fazer. Compartilhe com a gente como a sua energia está mudando, o que você está pronto para liberar e o que deseja atrair com essa nova frequência. Lembre-se, a transformação não é um evento único, mas um processo contínuo. A cada dia, você escolhe como se alinha com sua essência verdadeira, e ao fazer isso, você começa a criar a realidade que sempre esteve ao seu alcance. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não perca os próximos vídeos que vão continuar ajudando você a expandir sua consciência, fortalecer sua frequência e manifestar a vida que você deseja. Agora, respire fundo e lembre-se, você já é a mudança que está buscando.